Olá, queridos, boa noite, paz. Eu estou aqui gravando esse vídeo e eu tenho certeza que não vai ser só vídeos meus. Deus colocou no meu coração essa madrugada esse desejo, que também é um ministério, de estar colocando uma palavra de graça na internet, no YouTube, no nosso canal Papo de Graça, para aqueles que estiverem interessados no Evangelho da graça de Deus, eles possam ouvir e essa palavra não fique somente conosco. O intuito é levá-la ao mundo. E Deus me deu uma palavra durante esse dia e eu quero compartilhar com vocês. Eu gostaria de intitular essa mensagem, ou essa série, eu não sei, como Libertos pela Graça. Libertos do que, Peterson? Libertos da coerção espiritual, do evangelho de barganha, do evangelho de troca, de tudo aquilo que promove dentro do crente um medo, um jugo. E por isso que o tema que veio ao meu coração é Libertos pela Graça. Porque o Evangelho da Graça, ele veio para libertar o homem do próprio jugo religioso, da lei, ou das regras que são feitas hoje em dia, de forma que aqueles que hoje entregam sua vida ao Senhor Jesus, como queiram falar, eles acabam sendo levados a jaulas religiosas e ficam ali sem um entendimento, sem uma luz do verdadeiro amor de Deus, de um amor incondicional. Então o tema dessa mensagem é Libertos pela Graça. O intuito é trazer luz a alguns textos bíblicos que são usados por aí afora de forma tão errada, tão coercitiva. Textos tão belos, profundos e lindos, que revelam o amor de Deus, sendo usado de forma coercitiva, de forma dura, de forma rígida. E Deus, nesses últimos dias, tem revelado seu amor através da sua graça. Bom, o texto que eu quero ler está no livro de João, capítulo 15. Eu vou ler os 2 versículos, no máximo, versículo 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Veja o versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, ou alguns textos diz, acorta, e toda aquela que dá fruto, limpa para que dê mais fruto. Principalmente a parte A desse versículo, de número 2, que diz que toda vara que está em mim que não dá fruto, corta. Bom, esse texto é usado de forma tão dolorida, uma aplicação tão fora de um contexto próprio bíblico, inclusive do próprio capítulo, porque uma das regras da hermenêutica ou das exegese é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, no próprio contexto aqui, a gente vai ver o que está dizendo. Esse texto é usado pelos pregadores da justificação pelas obras, pela justiça própria, pelos frutos, como se você deve fazer, você tem que fazer, dar o máximo de você, produzir frutos. Se não for assim, você vai ser cortado, lançado fora, e Deus vai te abandonar, você não tem valor, né? Sei lá, falam tanta coisa, uma exigência, uma obrigação legalista na vida do crente que põe uma pressão espiritual tão grande, onde a Bíblia diz que Jesus, o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. E eu quero pegar essa palavrinha corta aqui no texto original grego. Ela é uma palavra, eu escrevi, airó. Ela significa levantar ou suspender. Vamos ver agora o texto. Toda vara em mim que não dá fruto, eu levanto ou eu suspendo. Veja,
Esse texto está falando da videira. Eu sou a videira. O que acontecia? Qual é a regra do plantio da videira? Para que ela produza e seus frutos sejam viçosos e bonitos, é levantada, a videira é levantada. E você analisando agora o verbo grego, você começa a entender o verdadeiro, real sentido da palavra. Que Deus, ele levanta aquele que não produz fruto. Ou seja, que Deus opera uma obra para aquele que está nele, que um dia foi chamado por ele, mas não está produzindo fruto. Está num momento de frieza espiritual, de cansaço, de depressão espiritual, de tantos sentidos espirituais que a pessoa para. E o que está dizendo o texto? Que ele levanta. Nos próprios versículos seguintes, vai dizer que a vara de si mesmo não pode produzir frutos. E eles vão dizer assim, se você não produzir fruto, Deus tira você. Deus arranca, você tem que fazer, você tem que obedecer, você tem que ser submisso, você tem que estar ativo, e muita gente não consegue. E o evangelho se torna pesado, a vida cristã se torna dura. Mas o próprio texto, no versículo 4, está dizendo, está em mim, eu em vós, como a vara de si mesmo não pode produzir fruto. Ou seja, se aquele que está em Cristo produz fruto, isso não deriva dele, mas da videira, da própria videira que é Cristo. Ou seja, tudo aquilo que eu produzo vem de uma essência que é Cristo. Não é o meu esforço próprio. E essa palavra, ela liberta, ela traz vida, ela traz sentido real. Mas o que vão falar aí para fora é... Eu digo que o primeiro fator que eles usam é o seguinte, você vai perder a sua salvação. É tão absurdo, é algo tão fora do sentido, né? Porque nós somos justificados pela fé e não por obras. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Veja como pode, a Bíblia diz, em João capítulo 6, que todo aquele que o Pai me dá, este vem a mim, e o que vem a mim, de forma nenhuma lançarei fora. O que significa de forma nenhuma? De maneira nenhuma. Não está na sua performance religiosa eu te lançar fora ou não, porque o fruto vem de mim, eu sou a origem do fruto. Mas eles vão dizer para você, ó, Deus vai te cortar, meu irmão. Por isso que você está vivendo isso, porque você não está com a fé ativa. E Deus está dizendo na sua palavra, eu te levanto, eu opero uma obra em você, porque você está em mim. Um dia, você sentiu a minha presença. Um dia você chorou na minha presença. Um dia você sentiu o meu amor. Então você está em mim. E eu vou operar uma obra em você. Eu vou te levantar. E à medida que essa vara, que somos nós, a vara de si mesmo não pode fazer nada, é levantada, o sol aquece ela. E ela começa a produzir vida novamente. Esse é um evangelho real. Esse é um evangelho de libertação pela graça. O que vão dizer é que se você não produzir fruto, você não é salvo. Você vai perder sua salvação. Bom, queridos, a graça, ela nos revela uma salvação que do início ao fim é feita pelo Senhor Jesus em nossa vida. Porque a salvação vem do Senhor, como diz toda a Bíblia. Eu gosto de um texto que está em Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela ou se descobre no Evangelho, visto que a justiça de Deus se revela ou é descoberta no Evangelho. E o fim do versículo vai dizer, uma justiça. A palavra que é usada no critério salvífico é justificação. Uma justiça, Romanos 1,17,
que é pela fé do início ao fim. Não é pelas obras, não é pelos frutos. Se essa vara, Peterson, produz frutos, esses frutos acontecem naturalmente, porque eu estou ligado na videira, que é Cristo. Ele é a essência, ele é aquele que faz o fruto ser gerado na minha vida. Porque eu estou nele, eu produzo os frutos. E queridos e queridas de Jesus, talvez você esteja vivendo um momento desse, de fraqueza espiritual, de abandono espiritual por aqueles que deveriam te amar, decepcionado, né, com instituições e tudo mais religiosas. Mas eu quero te dizer, Jesus nunca te abandonou. Porque de modo nenhum, de maneira nenhuma, ele pode te lançar fora. E o que ele está dizendo na sua palavra: eu sou a videira verdadeira. Toda vara em mim que está fraca, não está produzindo fruto, eu levanto. Esse é o original. Airó, eu a suspendo. Toda vara em mim que produz fruto, eu a limpo. Que coisa linda. Existe um versículo em Hebreus que vai dizer, com um sacrifício apenas, Hebreus 10, com um sacrifício apenas, com um sacrifício, aperfeiçoou para sempre, antagônico, a graça é antagônico, aqueles que estão sendo santificados, perfeito e sendo limpos todos os dias. Fortaleça-se na graça, na verdadeira graça do Senhor, que nos liberta do jugo da religiosidade, das jaulas religiosas. Fortifique-se na fé que é de Deus, que é de Cristo. Boa noite, fiquem na paz.